Olá, caros colegas, vamos aí gravar mais um vídeo. Nós estamos estudando ainda, atos de ofício. Nós estamos aí fazendo estudo do provimento conjunto 15 de 2010. Os alunos às vezes falam assim: professor, mas é muito complicado estudar provimento, que é muita literalidade. Paciência. Mas como está no seu edital do TJ, e cai em vários editais, eu acho que é importante a gente repassar, a gente passar por esse provimento, fazer uma leitura, resolver algumas questões, e isto é importante. Hoje nós vamos falar da taxa judiciária. Está lá no artigo 15. Mas eu fiz aqui alguns exercícios, nós vamos resolver algumas questões. Vamos lá. Questão de número 1. Em consonância com o provimento, conjunto número 15, é correto afirmar que é letra A, B, C e D. Vou fazer a leitura, depois a gente faz o comentário de cada assertiva. Letra A. A taxa judiciária incide sobre a ação, a reconvenção ou processo judicial ordinário, especial ou acessório, ajuizado perante o juízo civil. Letra B. A taxa judiciária será recolhida, como regra geral, depois da distribuição da ação ou do despacho do pedido inicial ou da reconvenção, inclusive na ação monitória, na primeira e na segunda instância. Letra C. A taxa judiciária será recolhida ao final, no inventário e no arrolamento, quando não for caso de isenção, juntamente com a conta de custas. Letra D. A taxa judiciária será recolhida ao final, na ação de alimentos e na ação penal pública, indiferente se o réu for condenado ou absolvido. Você vai voltar para mim o vídeo, ok? Para mim não ter que fazer mais uma leitura dessa questão. Vamos agora. A questão pede a assertiva verdadeira. Vamos começar pela letra A. A taxa judiciária incide sobre a ação, ok? A reconvenção, ok? Ou processo judicial ordinário, especial ou acessório, ok? Ajuizado perante o juízo civil. Atrapalhou tudo, enrolou tudo. Aí, essa assertiva, ela está errada. Não é a assertiva que a questão quer. Por quê? Olha o que diz o artigo 15. A taxa judiciária incide sobre a ação, sobre a reconvenção ou processo judicial ordinário, especial ou acessório, ajuizado perante qualquer juízo, não é sobre o juízo civil, não, qualquer juízo ou tribunal. Então a letra A está errada, pode marcar aí, errada. Se você marcou errado, você acertou. Letra B. A taxa judiciária será recolhida, como regra geral, depois... meu Deus, atrapalhou tudo. Depois da distribuição da ação ou do despacho do pedido inicial ou da reconvenção, inclusive na ação monitória, na primeira e na segunda instância. Atrapalhou tudo. Vamos ver o que diz a lei, o que diz o provimento número 15. Diz o seguinte: a taxa judiciária será recolhida da seguinte forma: como regra geral, antes, não depois da distribuição, antes da distribuição da ação ou despacho do pedido inicial da reconvenção, inclusive na ação monitória na primeira e na segunda instância. A letra B também está falsa. Vamos para a letra C. A taxa judiciária será recolhida ao final, no inventário e no arrolamento, quando não for caso de isenção, juntamente com a conta de custa.
essa questão, que é a questão que nós procuramos. Letra C, gabarito letra C, questão verdadeira. Literalidade do artigo 16, inciso 2. Vamos lá. A taxa judiciária será recolhida da seguinte forma: ao final, no inventário, no rolamento, quando não for digno caso de isenção, juntamente com a conta de custas. Vamos continuar. Letra B. Na ação proposta por parte beneficiada pela isenção do pagamento de custas, se condenada ao pagamento pela União, pelos Estados, pelos municípios ou demais entidades de direito público interno, hipótese em que a taxa judiciária será paga pelo réu, se vencido, mesmo em parte. Na ação penal pública, se condenado o réu. Na ação de alimento, nos embargos de execução previsto no artigo 741 e seguinte do Código de Processo Civil. No mandado de segurança, se a ordem for denegada. No mandado de segurança, se a ordem for denegada. Vamos passar para a letra C também. A taxa judiciária será recolhida ao final na ação de alimentos e na ação penal pública, indiferente se o réu for condenado ou absolvido. Falsa questão. Olha, eu acabei de fazer a leitura lá do artigo 16, inciso 2, que diz o seguinte: a taxa judiciária será recolhida com observância do disposto no artigo 107 da Lei 6.763 de 1995, da seguinte forma: ao final, na ação penal pública, se condenado o réu. Se condenado o réu. E na ação de alimento, a questão fala indiferente se o réu for condenado ou absolvido. Então, a primeira questão assertiva é a letra C. Letra C. Vamos lá. Mais uma questão. De acordo com o provimento conjunto 15/2010, é incorreto, presta atenção, coleguinhas, é incorreto afirmar: a taxa judiciária não incide na reclamação trabalhista proposta perante o juiz estadual, no processo de habeas data, no processo de habeas corpus. Letra B. A taxa judiciária incide nos processos de competência do juízo da infância e da juventude, ressalvada a hipótese de litigante de má-fé. Letra C. A taxa judiciária não incide nos processos de competência dos juizados especiais, salvo os casos previstos em lei e recursos para os turnos recursais. Letra D. Ao oficial de justiça é devida indenização de transporte a título de ressarcimento de despesas realizada com locomoção para fazer citação, intimação e cumprir diligência fora das dependências do tribunal ou juízo de primeiro grau onde esteja lotado. Eu estou procurando aqui a assertiva errada. Agora nós vamos procurar. Vamos lá. Letra A. A taxa judiciária não incide na reclamação trabalhista proposta perante o juiz estadual, no processo de habeas data, no processo de habeas corpus. É assertiva, está verdadeira. Veja só o que diz o artigo 17. A taxa judiciária não incide no processo de habeas data, no processo de habeas corpus, na reclamação trabalhista proposta pelo juiz estadual, nos processos de competência do juiz da infância e da juventude, ressalvada a hipótese de ganho de má-fé, e nos processos de competência dos juizados especiais, salvo os casos previstos em lei e recursos para a turma recursal. Então, a letra A está verdadeira. Letra B. A taxa judiciária incide nos processos de competência do juiz da infância e da juventude, ressalvada a hipótese de ganho de má-fé. É assertiva, está verdadeira ou falsa? Errada. Então, é a letra B que é o gabarito da questão 2. Por quê? Está falando que a taxa judiciária incide nos processos de competência do juízo da infância e da juventude. Sendo que fala o artigo 17 o seguinte: a taxa judiciária não incide no processo de competência do juiz da infância e da juventude, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. Então, o gabarito que nós estamos procurando é a letra B de bola. Vamos continuar o comentário.
Letra C. A taxa judiciária não incide nos processos de competência dos juizados especiais, salvo os casos previstos em lei, e recursos para turmas recursais. Verdadeira. Essa assertiva. Letra D. Ao oficial de justiça é devida a indenização de transporte a título de ressarcimento de despesa realizada com locomoção para fazer citação, intimação e cumprir diligência fora das dependências do tribunal ou juízo de primeiro grau onde esteja lotado. Verdadeira. É a literalidade do artigo 19. Diz o artigo 19. Ao oficial de justiça é devida a indenização de transporte a título de ressarcimento de despesa realizada com locomoção para fazer citação, intimação e cumprir diligência fora das dependências do tribunal ou juízo de primeiro grau onde esteja lotado. Então, o nosso gabarito é a letra D, que é a questão correta. Nós estávamos procurando a questão incorreta. Muito bem. Colegas, vamos para o artigo de número 20. O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para a expedição do mandado. Preste atenção como a banca pode cobrar de vocês. É correto afirmar que o recolhimento prévio do valor da diligência não é condição para a expedição do mandado. Falso. A banca vai negar o dispositivo, o artigo 20. Ou a banca pode fazer o seguinte: o recolhimento final do valor da diligência é condição para a expedição do mandado. Falso, porque o dispositivo fala que o recolhimento prévio, primeiro, do valor da diligência é condição para a expedição do mandado. Muito bem. Parágrafo 1º do artigo 20. Quando mais de um mandado for expedido para cumprimento no mesmo endereço, pelo mesmo oficial de justiça e na mesma data, será devida uma verba indenizatória única. Gente, presta atenção. Olha o que o dispositivo fala. Quando mais de um mandado, você tem 3 mandados para ser cumprido, foi expedido para o mesmo endereço, rua X, rua X, rua X. Muito bem. Será devido uma verba indenizatória única. Mesmo mandado, presta atenção. Não, mais de um mandado, 3 mandados. Mesmo endereço, mesma data de expedição pelo mesmo oficial de justiça. Nesse caso, presta atenção, será devida verba indenizatória única. Única, não é 3 não. Olha o que a banca pode fazer para vocês. É correto afirmar que, quando houver mais de um mandado expedido para cumprimento em endereço diferente, pelo mesmo oficial de justiça e em data diferente, será devido uma verba indenizatória única. Falsa! Aí não. Aí será devido uma verba, será devida 3 verbas indenizatórias, ok? A verba indenizatória será única quando for expedida para o mesmo endereço, a mesma data e para o mesmo oficial de justiça. Muito bem. Parágrafo 2º. O disposto no caput, o que fala o caput do artigo 20? O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para a expedição do mandado. Então vamos lá. O disposto, do que eu acabei de falar agora, deste artigo, não se aplica à ação penal pública e aos casos determinados pelo juiz. Então presta atenção. O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para a expedição de mandado, desde que não seja em ação penal pública, desde que não seja em ação penal pública e não seja determinado pelo juiz. Porque se for determinado pelo juiz e se for ação penal pública, não há que se falar em recolhimento prévio do valor da diligência. Muito bem. Parágrafo 3º do artigo 20. Caso para o cumprimento do mandado. Não é mandato, não. Caso para o cumprimento do mandado, o oficial de justiça necessite passar
por praça de pedágio rodovia. Essa despesa deverá integrar o valor da diligência de que trata o caput deste artigo. Imagine você, ele vai ter que passar pela Via Dutra, que tem ali vários pedágios, R$50 de pedágio. Então, esse pedágio que esse oficial de justiça terá que pagar, será integrado às despesas do recolhimento do valor da diligência. É o que fala o parágrafo 3º. Ok? Não compreendi, pessoal. Vamos entender agora. Vou colocar um exemplo. Caso, para cumprimento do mandato, o oficial de justiça, Carlos, necessite passar pela rodovia Dutra e pagando R$50 de pedágio, essa despesa deverá integrar o valor do recolhimento prévio da diligência. Ok? É isso que quer dizer o parágrafo 3º do artigo 20. Vamos para o 21? Vamos lá. O recolhimento prévio da verba indenizatória de transporte devida ao oficial de justiça far-se-á da seguinte maneira. Qual é a maneira para o recolhimento prévio da verba indenizatória de transporte devida ao oficial de justiça? No perímetro urbano e suburbano serão pagos, conforme a natureza da diligência, os valores previstos na tabela do provimento conjunto, exceto o valor previsto no item da tabela discriminado. Fora do perímetro urbano, o suburbano será pago por quilômetro rodado. Presta atenção. Você mora em Ipatinga. Dentro de Ipatinga será obedecida a tabela de cobrança e será o valor que o oficial receberá pelo transporte que lhe é devido, né? Agora, se saiu fora do perímetro urbano e suburbano, será pago por quilômetro rodado. O valor também está discriminado na tabela do provimento conjunto, tá? Assegurando-se, conforme a diligência, o valor mínimo previsto nos demais itens da tabela. Tem a tabela lá que você vai ter que verificar, que eu acho que você não deve perder tempo com essa tabela, não, tá? Observando que, em qualquer caso, o limite máximo de 160 km. Parágrafo 1º. O oficial de justiça, companheiro, receberá, por diligência cumprida, dentro ou fora do perímetro urbano e suburbano, os valores previstos na tabela também, com exceção de o valor previsto para o titular. Então, nós estamos falando, nesse caso, do oficial companheiro. Parágrafo 2º. Caso a diligência envolver a prática de atos contínuos especificados em único mandado, será devido somente o valor correspondente ao ato principal praticado. Preste atenção. Caso a diligência envolver a prática de atos contínuos especificados em único mandato, é um único mandato só que requer atos contínuos. Neste caso, será somente o valor correspondente ao ato principal. Caso o oficial de justiça, em razão da natureza da diligência, necessite retornar ao endereço para dar continuidade ao ato, e isso implicar nova passagem por praça de pedágio, essa despesa também deverá integrar o valor total da diligência. Pagou pedágio, meus colegas, cobrança, integração ao recebimento das verbas do oficial de justiça. Artigo 22. Nos mandados de interesse de partes amparadas pelos benefícios da assistência judiciária, nos expedidos em processos que tramitam perante os juizados especiais, nos casos de réu pobre,
em feitos criminais de ação penal pública e nas diligências do juízo, os oficiais de justiça, por mandado efetivamente cumprido, farão jus a indenizatórias de R$ 6,50 para R$ 6,50 para mandados cumpridos na região urbana e R$ 8,50 para mandados cumpridos na zona rural, independentemente da distância percorrida, pago pelo TJ. Parágrafo 1º. Os psicólogos judiciais, assistentes sociais judiciais e comissários da infância e da juventude, exceto os voluntários, farão jus aos valores especificados de R$ 6,50 e R$ 8,50 por diligência efetivamente realizada. Parágrafo 2º do artigo 22. Tem que beber água aqui, pedir licença a vocês, garganta está seca. Vamos lá. O cumprimento de diligência relativas aos processos administrativos, processo da justiça eleitoral e de serviços notariais e de registro, entrega de ofícios e outros expedientes administrativos em geral, não geram qualquer direito à indenização que nós falamos de R$ 6,50 e de R$ 8,50. Parágrafo 3º. Não haverá o pagamento de indenização prevista no caput deste artigo se o Tribunal de Justiça fornecer transporte ao servidor para o cumprimento do mandado ou da diligência. Eu tenho aqui 3 questões. Vamos resolvê-la, que aí fica mais fácil e menos cansativo para vocês. De acordo com o cumprimento, de acordo com o provimento conjunto 15/2010, pode dizer que é facultado a expedição de mandados para entrega de ofícios, processos e outros documentos por parte de oficial de justiça, plantonistas ou não. O que vocês acham? Vou repetir? É facultado a expedição de mandados para entrega de ofícios, processos e outros documentos por oficial de justiça, plantonista ou não. E a assertiva está falsa, porque na verdade é proibida, é vedada a expedição de mandados para entrega de ofícios, processos e outros documentos por parte do oficial de justiça, plantonista ou não. Questão número 2. É correto afirmar que, quando, para o cumprimento dos mandados e realização de diligências atinentes aos feitos referidos neste artigo, for necessário que o oficial de justiça, o psicólogo judicial, o assistente social ou o comissário da infância e da juventude passe por praça de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativa a um único valor de ida e volta por dia, em que houve a emissão de mandado ou a determinação de diligência, dependente do número de mandados emitidos ou diligências determinadas. Repetindo. Quando, para o cumprimento dos mandados e realização de diligências atinentes aos feitos referidos no artigo 22, parágrafo 5º, for necessário que o oficial de justiça, o psicólogo judicial, o assistente judicial ou o comissário da infância e da juventude passe por praça de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso dessa despesa relativamente a um único valor de ida e volta por dia em que houve a emissão de mandado ou a determinação de diligência, dependentemente do número de mandados emitidos ou diligências determinadas. É assertiva? Está errada por quê? Aonde fala que é dependentemente do número de mandados emitidos, está falso, que é
independe do número de mandados. Independe do número de mandatos. Então, independentemente do número de mandato emitido ou diligências determinadas. Mais uma questão. É correto afirmar que não se aplica às diligências e aos mandados emitidos em caráter de urgência, cujo reembolso ocorrerá por mandado emitido ou diligência determinada, o que dispõe o artigo 5º. O artigo 5º do provimento 15, que é quando, para cumprimento dos mandados, realização de diligências atinentes aos feitos referidos no artigo 22, for necessário que o oficial de justiça, o psicólogo judicial, o assistente social ou o comissário de infância e da juventude passe por praça de pedágio, o Tribunal de Justiça efetuará o reembolso desta despesa. Então, está falando o seguinte, que, conforme disposto no artigo 5º do provimento 15 de 2010, não se aplica às diligências e os mandados emitidos em caráter de urgência, cujo reembolso ocorrerá por mandado emitido ou diligência determinada. Questão verdadeira, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 22. Olha, para melhor compreensão de vocês, eu acho que é importante a gente pontuarmos algumas coisas no artigo 22. Vamos lá no artigo 22. Nos mandados de interesse de partes amparadas pelos benefícios da assistência judiciária, nesse caso, as partes são amparadas pela assistência judiciária, nos expedidos em processo que tramitem perante os juizados especiais, nos casos de réu pobre, então aí é o terceiro caso, em feitos criminais é o quarto caso de ação penal pública, e o quinto, nas diligências do juízo, os oficiais de justiça, por mandado efetivamente cumprido, presta atenção, por mandado efetivamente cumprido, farão jus à verba indenizatória de R$ 6,50 para mandados cumpridos em região urbana e R$ 8,50 para mandados cumpridos na zona rural, independentemente da distância percorrida, pagos pelo TJ. Gente, lembra que eu falei no artigo 19 que ao oficial de justiça é devida a indenização de transporte a título de ressarcimento de despesa realizado com locomoção, é o que ele gastou com locomoção, para fazer citação, intimação e cumprir diligência fora das dependências do tribunal ou do juízo de primeiro grau, onde esteja lotado. No próximo vídeo, nós vamos estudar o artigo 23 do provimento conjunto 15 de 2010, que fala das custas, taxas e despesas processuais. Paciência, estude, seja disciplinado, que Deus vai abençoar o seu trabalho. Agora, eu só peço a vocês que tenham assim bastante garra, paciência, porque estudar o provimento conjunto 15 é um estudo pesado. Eu sei disso. Mas eu sei também que você que tem interesse, que você que busca vitória, vai dedicar, vai ser disciplinado, está lá no quarto, deitado, descansando, não dormindo. Ligue lá o seu laptop, o seu computador, grave no seu MP4, MP3, né? Você está lá na cozinha, você está aonde que você estiver, no seu carro, ouça várias vezes, porque esse estudo vai ajudar você. É o diferencial, que as pessoas não estudam muito esses provimentos, esses decretos, essas leis especiais, não estudam, preocupam só com o Código Civil, com o Código Penal e tudo que interessa, e esquece dessas leis à parte, desses provimentos, de atos, coisas que às vezes a banca cobra pouco, tá certo? Mas uma, duas questões
já representa muita coisa para você. Eu confio e acredito no seu potencial. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se esse vídeo está contribuindo, está te ajudando, escreva, compartilhe e divulgue esse projeto. Espero que ele atenda os seus objetivos. Até a próxima e que Deus te abençoe em nome de Jesus.